Já reparou como a sua mente carrega um poder que você mesmo esquece? Tantas lutas que você enfrentou por fora, tantas orações pedindo mudança, mas no fundo você sabe, a maior guerra sempre acontece dentro de você. Jesus sabia disso. Ele sabia que ninguém transforma o exterior sem primeiro permitir que Deus transforme o interior. Por isso as palavras dele atravessam os séculos e chegam até você hoje. Tudo é possível ao que crê. Não é apenas uma frase religiosa, é uma chave espiritual. Jesus falava de fé como consciência desperta, como uma mente alinhada ao céu, como força que nasce dentro e depois se manifesta fora. Quando ele disse sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, não falava poesia. Ele revelava uma lei espiritual. O mundo externo responde ao que você realmente acredita. Mas viver isso parece difícil, porque fomos treinados a dar mais espaço ao medo do que à fé. Fomos educados a reagir, não a governar pensamentos. Jesus via isso. Mentes cansadas, corações sobrecarregados, pessoas presas dentro de si mesmas. Por isso ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falava de libertação mental, emocional e espiritual. O inimigo não precisa acorrentar o corpo quando já aprisionou a mente. Quantas vezes você acordou com preocupação? Quantas vezes pensamentos de culpa e ansiedade tentaram te convencer de que Deus te abandonou? Mas Jesus revelou algo transformador. O reino de Deus está dentro de vós. Não está longe, não está inacessível. Está dentro, no silêncio da alma, onde o Espírito fala. O poder mental que Jesus ensinou não é apenas pensamento positivo, mas pensamento alinhado ao Espírito Santo. É permitir que sua mente seja instrumento da vontade de Deus. Por isso, ele dizia: eu e o Pai somos um. Essa unidade é o auge da vida espiritual, a mente que coopera com Deus. Quando isso acontece, o impossível começa a se manifestar. Mas é nisso que o inimigo atua. Tenta te convencer de que você está sozinho, que não tem saída, que você perdeu o controle. Ele tenta roubar sua paz para enfraquecer sua fé. Por isso, Jesus disse: vigiai e orai. Vigiar é vigiar pensamentos. Cada pensamento é uma semente. A semente que você cultiva define o fruto que colhe. Jesus viveu cercado de caos, rejeição e injustiça, mas nunca reagiu como o mundo. Ele não gritava, não discutia, não tentava provar nada. Ele permanecia centrado, inteiro, tranquilo. Sua calma era uma arma espiritual. O maior exemplo disso foi na tempestade. Enquanto todos se desesperavam, ele dormia. Dormia porque tinha paz. Dormia porque controlava o interior e por isso nada externo podia controlá-lo. Quando o acordaram, ele disse: por que vocês têm medo? Depois ordenou ao vento: acalma-te. E o vento obedeceu. Mas o milagre começou antes das palavras. Começou na mente dele, uma mente alinhada ao Pai, incapaz de duvidar. É por isso que ele dizia: faça-se conforme a tua fé. A fé é a ponte entre o invisível e o visível. Ela começa pequena, discreta, quase imperceptível, como uma semente. Mas quando você acredita mesmo sem ver, essa semente cria raízes, cresce na mente, se fortalece no coração e transforma tudo ao redor. Mas ela precisa ser protegida. O mundo tenta arrancá-la usando distrações, pressões, críticas e medos. Por isso, Jesus buscava silêncio. No silêncio, ele se fortalecia. Cada grande momento do ministério de Jesus começou com solitude e oração. Ele sabia que o poder não está em falar muito, mas em ouvir a voz de Deus. A mente de Cristo é uma mente que escuta antes de agir. E talvez seja isso que falta hoje. Estamos cercados de ruídos e esquecemos a voz que importa. Jesus dizia: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas para ouvir, é preciso calar o resto. Existe diferença entre acreditar em Deus e pensar como Deus pensa.
A maioria acredita, mas poucos pensam como Cristo. Pensar como Cristo é olhar para o desafio e enxergar oportunidade, é olhar para a dor e encontrar propósito. É olhar para quem te feriu e encontrar perdão. É manter paz quando tudo parece ruir. Ele nunca prometeu facilidade, mas prometeu que valeria a pena. Ele sabia que enfrentaríamos desertos, períodos secos, silenciosos, confusos, que parecem não ter sentido. O deserto de Jesus não foi só físico, foi interior também. E é nesse lugar de silêncio e prova que muitos desistem. Mas o deserto não é lugar de morte, é lugar de revelação. É onde Deus revela força, identidade e propósito. É onde a mente se alinha novamente com o céu. E foi no deserto que Jesus calou as mentiras do inimigo. Ele respondeu cada ataque com a verdade. Isso revela algo poderoso. A batalha mental não se vence com força, mas com luz. Quando a verdade entra, a mentira perde poder. Quando a palavra domina, o medo perde voz. O deserto é o lugar onde a sua mente aprende a escolher quem vai comandar sua vida. Porque no fundo, não é o cenário que determina sua vitória, mas a mente que você leva para dentro dele. O inimigo tentou oferecer atalhos, glórias rápidas e soluções falsas, mas Jesus permaneceu firme. Ele sabia que promessa sem processo não forma caráter. A mente que supera a tentação é a mesma que está pronta para carregar o propósito. E depois do deserto, Jesus saiu mais forte, mais claro, mais focado. Assim também acontece com você. Depois da luta, você não é o mesmo. Depois da dor, você enxerga diferente. Depois da batalha, sua fé fica mais madura. O que hoje parece confusão, amanhã será clareza. O que hoje parece perda, amanhã será testemunho. Deus usa tudo, até o que você não entende. Por isso, Jesus sempre dizia: não temas. Ele sabia que o medo paralisa, mas a fé movimenta. O medo prende no ontem, a fé conduz para o amanhã. O medo mostra limitações, a fé mostra possibilidades. A verdadeira transformação começa quando você escolhe parar de alimentar o medo e começa a fortalecer a fé, mesmo que seja só um pouco por dia. E é nesse movimento diário que sua mente começa a mudar. Não de uma vez, mas em camadas. Você aprende a pensar como Cristo, agir com sabedoria, reagir com paz e caminhar com confiança. Quando a mente muda, tudo muda. Porque nada externo pode derrubar alguém que já venceu por dentro. E Jesus te chama hoje para essa vitória interior, essa libertação que começa na mente e transborda para a vida inteira. Se essa mensagem falou com você, toque-no e escreva nos comentários: Senhor, renova minha mente. Isso sela sua fé, fortalece seu espírito e abre portas para Deus continuar tratando você por dentro. E se quiser receber mais mensagens como esta, se inscreva e ative o sininho. Que Deus te abençoe poderosamente.